Se a gente for procurar no dicionário, representatividade significa a expressão dos interesses de um grupo. Sendo assim, representatividade negra seria a expressão, a manifestação dos interesses da população negra. E pensando nisso, o cinema, a TV, a música, a arte como um todo tem um papel muito importante, o de criar identificação, de criar significado, como a gente consegue ver em algumas obras, como Um Maluco no Pedaço e Pantera Negra. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre representatividade negra, pode ser? Pode ser. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Ser de hoje. E hoje a gente tem convidados, né, Samuel? O programa tá bem especial. Essa mesa aqui, ela não cabe, mas a gente consegue trazer com outros recursos aqui os nossos convidados, porque, né, a gente vai falar sobre representatividade negra. Não estamos no nosso lugar de fala aqui. A gente vai trazer alguns dados, mas a gente também vai trazer algumas pessoas, uns convidados, que podem falar por si só. Exato, a gente vai trazer quem sabe do assunto para poder falar. São duas pessoas que também são da área de comunicação, são dois jovens que vão falar um pouquinho sobre a importância da representatividade, inclusive de personagens que marcaram a vida dele. Então eu vou pedir, a vida deles, né? Então eu vou pedir pro Thiago colocar pra gente aí na tela. Enquanto isso eu vou pegando aqui no meu celular. Se precisar, Thiago, deixa mais rapidinho aí enquanto eu enrolo. A gente assiste junto. Eu sou o Vitor Rafael, eu sou formado em cinema, trabalho com audiovisual, sou editor de vídeo. Desde sempre o audiovisual, a televisão me chamou muita atenção. Eu lembro de pequeno, eu chegar da escola e a primeira coisa que eu fazia era sentar na frente da televisão, principalmente a parte de animação. Eu sempre gostei muito. Me ver representado, acho que é claramente o lugar onde eu consigo construir a minha personalidade de hoje em dia, assim, principalmente pelo visual. Meu desenho predileto sempre foi Super Choque, e aí claramente esse é o cabelo do Super Choque, eu uso até hoje, me sinto muito confortável, principalmente também porque é um desenho que sempre bateu em muitas pautas raciais e a socialização e a imagem do negro na sociedade, mesmo sendo um desenho norte-americano, bate em muitas pautas que existem no Brasil e ainda hoje, assim, acredito que seja um desenho atemporal e uma referência eterna. Nossa, ele falou do Super Choque, é muito louco, porque quem não assistia Super Choque? Eu assistia muito Super Choque, né? E ele realmente, tipo, tem muitas pautas, muitos temas, né? Geralmente, desenho animado tem uma moral da história, todo episódio. E em vários episódios, o Super Choque, ele traz esse tema à tona, né? E o legal é que tá ensinando a criançada, né? Tá passando uma mensagem desde pequeno. Porque é aquele lance, né? Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista. As pessoas, elas aprendem a ter preconceito, elas aprendem a ser racistas. Então, se a gente tem um desenho, conteúdo para as crianças, né, educando na escola e tal, ou através do conteúdo cultural, né, como o Super Choque, a gente consegue desconstruir esse lance do racismo estrutural desde quando a pessoa já é ali criança. Eu concordo muito com você, Samu. E um beijo pro Vitor, né, que topou falar com a gente aqui, falar um pouquinho do personagem preferido dele. E eu lembro, né, que eu gostava de chegar em casa e de assistir Super Choque. E era um desenho muito legal. Eu acho que eu tinha um crush no Super Choque. O Vitor me trouxe essa memória. Caraca! Mas é muito louco, tem muita gente... Ele voa em cima de um disco, é muito Não, exatamente. E tem uma comunidade de pessoas que tem crush em personagens 2D, Samu. Não me olha como se eu fosse uma estranha. Mas não é, porque eu por muito tempo fiz parte desse grupo também, então. Vicky. Só que a gente cresce, né? Ou não, sei lá, às vezes não, né? Mas a fala do Vitor e a sua fala também me trouxe um livro que eu li recentemente, que é um livro da Toni Morrison, que é O Olho Mais Azul.
E ela é uma escritora norte-americana, se eu não me engano, ela escreveu esse livro publicou, né, na década de 70, talvez tenha sido nos anos 1970 mesmo, mas esse livro ele foi ficar famoso só anos depois, nos anos 2000, então décadas depois. Inclusive, essa escritora, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ela ganhou, se eu não me engano, no ano de 1993, única mulher negra a ganhar esse prêmio. E você falou daquela questão, né, que ninguém nasce racista, né, é uma questão cultural. E nesse livro, eu acho que isso fica muito claro e foi, eu acho que é o livro mais doloroso que eu já li, porque retrata a história nos anos 40, 50, nos Estados Unidos, né, então uma fase dificílima. Exato, em que o racismo ele era muito grande, muito expressivo, e mostra o racismo na ótica de crianças. Então, assim, é extremamente doloroso você ver esse retrato. Então, assim, das crianças não entenderem porque elas simplesmente serem do jeito que elas são é um problema para a sociedade. Então, assim, a criança, a protagonista, que é a Pécola ou Pecola, não sei exatamente como se pronuncia, o sonho dela é ter olhos azuis, por isso chama o olho mais azul. Então ela reza para ter um olho azul, porque ela acha que as pessoas vão gostar mais dela se ela tiver esse olho azul, e ela se culpa muito por não ter, né, não ser o padrão, não ter os cabelos claros e a pele clara, e os olhos azuis é muito característico, porque os olhos azuis eram muito elogiados e o dela não era nada. Então, assim, é muito doloroso você ver uma criança que é odiada só por ser quem ela é, sabe? Isso é muita maldade. Não, e assim, Vicky, acho que para muitas pessoas, para muitos brancos, como eu e você, a gente não sabe o quão perto o racismo ele tá da gente. Porque a gente não sente isso, né? Mas eu fiz aqui na cidade que a gente trabalha, né, em São José dos Campos, fiz parte de um projeto social em que as crianças elas podiam escrever para o jornal que eu trabalhava, né, fazer vídeo ou escrever texto. E aí umas criancinhas do ensino fundamental 1 de uma escola aqui da nossa cidade, eles fizeram um mini documentário sobre racismo. E o mini documentário foi as criancinhas entrevistando umas às outras, entendeu? Você já passou por uma situação assim e tal? E, tipo, uma das menininhas entrevistadas, ela tinha, assim, uns 8 aninhos de idade. E aí, ela contou lá que ela estava no McDonald's e chegou uma outra criança para ela e falou: você nunca vai ser feliz. Dela, por quê? Dela, porque o seu cabelo é ruim. Então, assim, olha só, tá aqui, entendeu? Tá do nosso lado. Acontece, as crianças da nossa cidade, do nosso bairro, estão aprendendo a ser racista, né? Então, quando a gente fala que o racismo, ele existe, não é uma brincadeira, né? E tem muita gente que tem levado isso como brincadeira. Sim, é muito complicado. E você falou dessa questão, né? Do cabelo ruim, o meu cabelo é cacheado, e assim, eu acho muito difícil, não sei de que forma eu me identifico, porque eu tenho um pouquinho de tudo. Do indígena, do branco, do negro. Então, assim, eu me reconheço como essa mistura brasileira. E eu sei que, lógico, nunca sofri, não posso, né, me comparar com uma pessoa que tem a pele retinta, com uma pessoa que tem o cabelo mais cacheado do que o meu, porque eu sei que existem essas diferenças. Eu até lembro de uma entrevista que a Zendaya deu, que ela é a negra aceitável. Então, assim, ela tá ali no limite, sabe? A margem do tom de pele, a margem do cabelo. E eu lembro que teve um meme, um vídeo, uma vez, de um programa norte-americano, eu esqueci qual mas que fez uma sátira com a Beyoncé por ela, nossa, a Beyoncé agora é negra, sabe? E esse meme, esse vídeo, ele viralizou, porque assim, muitas pessoas não viam a Beyoncé como uma pessoa negra, porque ela era, sabe aquela sua amiga meio, sabe, que não tem a pele tão escura, e você não vê ela como parte da comunidade negra. Então, falar sobre tudo isso é muito importante, falar sobre o colorismo. E a gente tem mais um vídeo da Jade, ela também mandou um vídeo pra gente, eu vou pedir pro Thiago colocar a gente aí rapidinho no Alvinhos Skills, enquanto eu pego o vídeo pra vocês assistirem com a gente.
Oi, meu nome é Jade, eu tenho 23 anos, eu sou formada em rádio e TV. E eu acho que a importância da representatividade negra no audiovisual, no cinema, na TV, ela é algo muito grande por ser muito potente, né? Eu acho que... Eu lembro de ter entrevistado o Heitor Augusto, que é um curador de cinema, e eu acho que ele sintetizou essa importância da representatividade de uma forma muito precisa, assim. Quando ele disse, eu lembro dele ter comentado, né, que era algo que ultrapassava esse carinho que se cria entre telespectador e personagem, né, porque se cria uma identificação, se cria um carinho, mas é sobre expandir a janela, né, por onde a gente enxerga a realidade, por onde a gente enxerga o mundo. Porque às vezes nossa realidade ela é limitada, às vezes nosso meio não apresenta pra gente algo positivo ou uma perspectiva tão bacana, mas eu acho que o audiovisual e a representatividade negra nesses espaços, né, pode mostrar pra gente uma nova realidade e ampliar a nossa ideia de potência, né, daquilo que a gente pode vir a ser, como a gente enxerga a nossa possibilidade de futuro. Então, por isso eu acho que ela é muito relevante. E eu lembro que tinha a pergunta de qual personagem que pra mim, né, teve essa importância. E eu acho que, na verdade, eu não consigo marcar um personagem só, mas eu acredito que a série toda do Maluco no Pedaço, pra mim, eu lembro de ter tido um impacto muito grande. Na infância eu já assistia, né? Mas eu lembro que no início da adolescência virou uma chavinha, que assim, da forma como eu me enxergava, né? E eu lembro que foi muito por conta da série em si. Porque a série, ela até hoje, né, é uma referência muito grande na moda, estilo, né? Tem os personagens do Will, da Ashley, da Hillary, que são referências de moda até hoje. E eu lembro que, pra mim, na época, eles me apresentaram uma nova perspectiva estética, né? Que era uma forma de beleza que não era da capa da revista, mas era uma beleza praticamente incontestável, né? Só que muito mais palpável, mais real pra mim, né? Que eu conseguia me enxergar naquilo. Então, eu acho que a produção ela é muito, muito relevante também por trazer muitos signos culturais, apesar de ter algumas diferenças por conta de ser algo estrangeiro, né? Ela traz também muitos signos culturais com relação à música, cultura pop, e a forma com que esses jovens negros estão se encaixando no mundo, né? Então, pra mim, isso teve uma importância muito grande e me trouxe uma nova forma de conseguir lidar comigo, né? E eu acho que também faz com que a gente consiga se tratar com mais carinho, conseguir enxergar a beleza na gente através dessa lente nova que o audiovisual traz, né? Que a produção de cinema ou de TV traz pra gente, né? Que quando a gente consegue enxergar a beleza nesse próximo e consegue ver isso refletido na gente, a gente consegue se tratar de uma maneira mais carinhosa, e eu acho que isso me influenciou bastante na adolescência. É isso aí, galera. Mas olha, antes da gente comentar o vídeo da Jade, né? A gente vai para um intervalo e volta já. E a gente já tá de volta com o Pode Ser, e eu quero aproveitar para mandar um beijo pra Jade também, que participou do programa de hoje. E tanto o Vitor, né, Samu, quanto a Jade, eles também são da área, né? O Vitor fez cinema, a Jade fez rádio e TV. Então os dois, eles têm propriedade para falar sobre, e é muito legal as falas que eles trazem, né? É isso aí. E eu acho muito legal quando a Jade falou, né? Eu pude ter uma nova perspectiva, né? Através de Um Maluco no Pedaço. Porque, pelo menos pra mim, né? Aqui a gente tem um estereótipo que, inclusive, o Racionais, ele fala muito isso, né? Por exemplo, tem a música Nego Drama, que é um clássico da música brasileira. Eu acho que todo brasileiro tinha que estudar essa música, entendeu? E numa parte ele fala: me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Então, uma outra fala do Emicida, ele fala:
é fácil saber chamar preto de ladrão sem mesmo você saber o que é um. Então, são falas muito fortes que mostram, né, qual que é a visão que a sociedade tem, né, das pessoas negras. E, assim, muitas vezes até isso deixa a própria pessoa, a criança negra que está ali crescendo, com uma visão estereotipada dela mesma, né, da realidade dela. E num Maluco no Pedaço, ele mostra uma realidade totalmente diferente, porque o tio Phil é um advogado super bem sucedido, a Hillary é uma super patricinha, entendeu? Então, mostra uma realidade diferente. E mesmo assim, mesmo eles sendo pessoas ricas e bem-sucedidas e tal, ainda existem vários episódios que eles falam, que eles mostram que eles sofrem racismo, que eles ainda assim são vítimas dessa visão estereotipada, dessa visão conturbada, dessa visão doentia que o resto do mundo, sem nenhum motivo, tem das pessoas negras. E é legal eles terem trazido, né? A Jade trouxe o Maluco no Pedaço, o Vitor falou do Super Choque, e eu acho que O Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, As Visões da Raven são séries que ficaram muito marcadas, né, na nossa infância, na nossa juventude. E eu acho super legal porque é algo que eu acho que se você falar com qualquer brasileiro, assim, jovem, mais ou menos da nossa faixa etária, parte dos milênios, acho que pega, né, tipo, uma parte dos milênios, uma parte da geração Z, que gostava muito de assistia antes ou depois da escola, qualquer jovem brasileiro de qualquer lugar vai lembrar dessas referências. E é legal porque elas se tratam, né, como você falou, né, as realidades, assim, não só de sofrimento e violência. Eu acho isso muito importante. E eu lembro uma amiga minha que me disse isso uma vez, uma amiga, ela é negra também, e ela falou isso, sabe? Ai, Tami, às vezes eu tô cansada de, sabe, sempre que tem um protagonista negro, a história de violência, a história sobre racismo. Então, até isso, sabe? Eu quero ver personagens em outros contextos, sabe? Eu quero ver personagens lutando por outras coisas também. Não que eu não quero ver esses temas, mas eu quero ver mais do que só isso. E eu acho que essas séries trazem um pouco disso também, porque não é só uma realidade de sofrimento. A gente tem, por exemplo, Cidade de Deus, né, que é um dos filmes mais premiados, né, brasileiros. Brasileiro, chegou aí pro Oscar, né, foi indicado. E a gente tem, infelizmente, uma realidade de muita violência. Então, é uma realidade triste. Então, a gente quer ver além disso, né? A gente não quer ver só isso. Só que envolve muita coisa, porque se o cinema, a arte reflete a vida real, significa que a gente precisa mudar também a realidade. Real. Exatamente. E, inclusive, no Brasil, por exemplo, a gente tem uns dados, 56% da população brasileira é negra, né? E a gente vê que essa proporcionalidade, ela não é representada no cinema, né? Ela não bate com os cargos de liderança no país, ela não bate com a ocupação das pessoas nas universidades. Então, assim, a gente tem um povo muito miscigenado, muito plural, mas por conta desse racismo histórico e estrutural, existe uma desigualdade muito grande, né? Existe um impedimento muito grande dos negros ocuparem lugares de destaque, né? Seja na arte, no cinema, e isso não só no Brasil, né? Por exemplo, a gente teve um ano lá no Oscar, foi de 2016, que não teve nenhum indicado negro. E o Chris Rock, ele era o apresentador, né? E ele botou o dedo na ferida, tal. E no ano seguinte mudou a situação. Moonlight, me corrija se eu estiver errado, minha diretora. Moonlight ganhou o Oscar já no ano seguinte, que é um filme que a gente já falou aqui no Pode Ser. É um filme muito cabuloso, com 2 protagonistas negros e homossexuais. Então, assim, foi um tapa na cara, né, do Oscar. Agora, isso tem que ser duradouro, né? Não adianta só ter um filme lá que, tá bom, vamos dar um prêmio para um filme aqui e para eles ficar quieto. Não, isso tem que mudar definitivamente.
Uhum, e eu acredito, e assisti algumas entrevistas, li algumas matérias para fazer esse programa, né, de hoje, e muitas pessoas acreditam que isso tem mudado aos poucos, então a gente tem visto, com o passar dos anos, um maior protagonismo negro. Um bom exemplo que eu acho que a gente pode usar recentemente é o filme Pantera Negra, né, que traz, então, personagens negros, né, muitos deles, né, compondo quase todo o elenco do filme, e em posições assim de reis, em posições diferentes do que a gente tá sempre acostumado a ver. Então, e principalmente quando, sei lá, um filme é indicado. Eu lembro que 12 anos de escravidão foi um filme muito comentado quando ele saiu, mas tá ali de novo, né, escravidão, e não que isso não deva aparecer, não, a gente deve relembrar a história, a gente deve, inclusive negros devem contar suas histórias, né? É preciso abrir espaço para que eles contem a história da versão deles, né, e na visão deles, mas a gente quer ver mais, então Pantera Negra eu acho que abriu o caminho nesse sentido. E uma coisa, Vicky, a gente falou na introdução, né, a TV, o cinema, a música, a arte como um todo, ela tem um poder muito grande, né? Porque ela lida com os sentimentos das pessoas ao mesmo tempo que ela passa mensagens, né? E para mim foi muito importante o rap, né? Eu cresci assim em ambientes de amigos, de familiares meus e tal, fazendo piadas racistas e tal, e o Samuel, criança, normalizou escutar essas coisas, né? E quando eu era adolescente, que eu comecei vou escutar música, vou correr atrás do que eu gosto, tal, eu comecei a escutar rap. E eu tive um choque de realidade muito grande, porque eu comecei a ver, tipo, as músicas sanguinárias, assim, e de muita dor, né? E eu comecei a ver, mas é isso mesmo? E eu comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a entender e sair da minha bolha, sabe? Da minha casa. E foi muito importante. E eu acho que, assim, o rap, ele ensinou muita gente. Inclusive, o Fábio Braza, ele é um rapper branco que ele bate muito no racismo também. Porque não tem jeito. A gente não tem que ser, tipo, não ser racista. A gente tem que ser antirracista. Esse é o lance. E o rap, eu acho que ele tem um papel muito importante nisso, né? E tem uma música que eu queria destacar aqui, que é a capítulo 4, versículo 3 do Racionais, que na introdução é uma música de 1994. Ele traz alguns dados. E eu peguei esses dados de 1994 e comparei com alguns dados atuais, pra gente ver se alguma coisa melhorou ou mudou desde lá. Numa das primeiras frases, ele fala: a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras, lá em 1994. Hoje, 68,8% das pessoas mortas por policiais também são negras. Então, assim, seria 75% lá em 1994 e 68% agora. Não mudou muita coisa. Então, continua essa realidade. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Isso é lá em 94. Em 2019, esse número subiu um pouco, mas é 38% do total de matriculados. Uma pesquisa do Quero Bolsa. Passou 25 anos e a população negra é 56%. E só tem 38% das universidades. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Isso lá em 94. E hoje em dia, uma pessoa negra é morta em ações policiais a cada 4 horas. Não mudou nada. Nada. Se passou mais de 20 anos e continua a mesma coisa esse dado. Então, assim, era a realidade de antigamente e a gente viu que tem muita luta, tem muita coisa que melhorou, mudou, muitas pessoas que deram voz para essa causa, mas muita coisa ainda não mudou. Muita coisa ainda precisa mudar.
É um assunto muito complicado, né, Samu? E é muito sério, porque são vidas, são pessoas. A gente está falando dos nossos amigos, a gente está falando da maior parte da população brasileira. Então, realmente, é um assunto que precisa ser discutido e precisa ser falado. A gente vai para o nosso intervalo, pessoal, mas a gente volta daqui a pouquinho para concluir esse assunto. Estamos de volta, galera, e é isso aí, né, Vicky? A gente estava falando da capítulo 4, versículo 3, a música lá do Racionais. Ele termina essa estrofe, essa introdução falando: aqui quem fala é o Primo Preto, mais um sobrevivente. As pessoas não deveriam precisar sobreviver só pela cor da pele. O recado é simples e forte, né? Eu não sei nem mais o que falar já. É complicado demais. Mas a gente tem alguns dados, né, antes de fechar o nosso programa, falando sobre representatividade, né? E o cinema, a TV, a arte como um todo é um instrumento, uma ferramenta muito grande para a transformação dessa realidade. Então a gente viu, né, com alguns exemplos de como se vê representado na tela nas telas do cinema, né, nas TVs, o quanto isso traz de identificação, de significado. E daí a gente tem alguns dados aqui, né? Nossa produtora Gi pegou pra gente, porque agora a gente é chique, a gente tem produtor. A gente tem produtor. Essa matéria do Correio Brasiliense, mas os dados são da Ancine e são dados antigos, né? Essa publicação foi feita no ano de 2018, mas é porque não tem dado depois disso. Realmente a gente teve os dados, deixa eu só conferir aqui. Deixa eu ver, a pesquisa Diversidade de Gênero e Raça nos Lançamentos Brasileiros de 2016. A gente até me corrigiu aqui. E foi divulgado pela Agência Nacional de Cinema no ano de 2018. Então a pesquisa é referente aos lançamentos, né, brasileiros no ano de 2016 e foi publicado no ano de 2018. Divulgado pela Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine. Então, a gente tem essas informações que revelam, então, a situação, né, aqui no Brasil. Então, quem está contando as histórias, né? A gente já sabe que 56% da nossa população é negra, mas quem conta essa história, né? Então, a gente tem aqui 75,4%. Deixa eu só carregar aqui de novo, que desapareceu a informação. 75,4% das pessoas que dirigem, né, que estão na direção dos filmes, são homens brancos, 19,7% são mulheres brancas, 2,1% são homens negros e 0% de mulheres negras. Aí no roteiro a gente tem 59,9% de homens brancos, 16,9% de mulheres e homens brancos, 16,2% de mulheres brancas, 3,5% de homens brancos e negros e 2,1% de homens negros. E daí a gente tem de novo 0% de mulheres negras. Então, fica bem claro quem é que está contando a história da população brasileira. E é complicado a gente ver isso, porque a gente vê que até a história da população negra é contada por branco, sabe? E assim, a grosso modo, a gente pode pensar que isso não tem problema, porque se o cara estudou certinho, falou com as pessoas, ele montou um roteiro tal e fez um material bom. Sim, isso pode acontecer, mas esse cara, ele nunca passou por isso, sabe? É que nem aqui a gente trouxe vários dados, a gente trouxe várias informações, vários exemplos, mas pode ser que a gente tenha falado algo sensível e tal, que passou desapercebido por a gente, porque a gente não passa por isso. Eu não passei por isso, né? Então, ainda mais que eu sou um homem não negro, então eu tenho ascendência negra e tal, mas eu nunca fui discriminado na rua, assim. Então, apesar de eu ter estudado, apesar de eu ter conhecido, apesar de eu querer ir contra o racismo e tal, eu nunca vou poder falar contar algo que eu senti na pele, né? E a gente vê que isso no cinema, na arte, na literatura, até nas músicas, né?
essas histórias elas podem perder um pouco de significado, porque as pessoas que estão dirigindo, que estão contando, elas não passaram por isso, elas não têm o conhecimento empírico. Uhum. Eu acho que a boa parte de nós também temos, né, um pouquinho dessa descendência, alguma parte da família, mas eu acho que o recado é esse, né? Nós temos bons representantes negros na história do cinema, na história dos livros e boas referências, só que a gente precisa de mais e para isso a gente precisa abrir espaço, né, criar políticas públicas para que a população negra consiga acessar esses caminhos e consiga, né, publicar e contar suas histórias. É isso aí. A gente precisa abrir caminhos, né, com as políticas públicas e tudo mais. Bem, eu espero, galera, que a gente tenha conseguido, né? A gente usou todas as nossas forças aqui, o Pode Ser, para falar sobre esse tema que é muito importante. E eu espero que a gente tenha conseguido representar, né? E conscientizar a galera um pouco do que é a representatividade negra e dar luz para esse tema tão importante. É isso. Obrigada, Vitor. Obrigada, Jade, por participarem. A gente espera que no futuro a gente tenha mais espaço, né, para poder trazer mais pessoas para conversarem aqui, para falar desses assuntos, né, que são pertinentes a elas. Mas a gente fica por aqui. Gente, muito obrigada pela participação, né, pela companhia de vocês e até o próximo episódio. Até mais.